Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês como criar um pôr do sol como esse daqui. Um pôr do sol ao estilo Star Wars, né? Aqueles pôr do sóis que tem sempre dois sóis, né? Só que no caso aqui eu coloquei três. E aí vocês vão perguntar, mas Brito, por que você, querendo fazer um pôr do sol ao estilo Star Wars, colocou três sóis e não dois? E aí eu respondo, porque eu quis. Então vamos lá. Bom, tudo começa com a escolha do asset correto. Eu queria um céu que tivesse essas nuvens sendo iluminadas de trás para frente. Então eu comecei a procurar alguns céus que eu achei que pudessem se encaixar naquilo que eu estava planejando. Eu achei esse daqui bem interessante e comecei a brincar com ele, né? A primeira coisa que eu fiz foi estender ele aqui um pouco mais para o lado. E aí deixa eu ligar a montanha e as dunas aqui para vocês poderem entender melhor como é que fica. Basicamente esse aqui é o nosso céu. Antes ele estava assim, eu encaixei ele bem aqui porque eu queria já que o sol ficasse mais ou menos nessa região. E aí como não tinha céu para o lado, eu comecei a dar uma estendida. Eu simplesmente peguei ele, cresci, puxei aqui para o lado e mascarei. Fiz um pequeno ajuste aqui de luminosidade, depois eu escureci o céu como um todo e puxei algumas vinhetas. Puxei usando um solid color mesmo, pincei uma cor azulada e fiz aqui. Podia ter feito com uma curva também, mas eu achei que essa forma aqui era mais rápida e fácil de chegar no resultado que eu queria. Então percebam que eu já estou escurecendo essa borda aqui porque eu quero que a minha atenção fique aqui onde eu vou posicionar os meus sóis. Tendo acertado essa parte aqui, eu estava achando que esse pedaço aqui do céu estava um pouco esquisito. Então o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei um outro céu, que é esse daqui, eu joguei ele embaixo, mascarei, tá vendo? E fiz esse finalzinho aqui porque eu achei que ficava melhor. Só para vocês entenderem, esse céu ele era assim, mais claro. Então eu tive que fazer alguns ajustes aqui também para escurecer ele um pouco, para que ele casasse melhor com esse outro aqui. Aí eu tenho o meu primeiro céu na pastinha de baixo e o céu principal na pastinha de cima. E aí começam os ajustes globais por cima dos dois céus, né? Um ajuste de contraste, depois um ajuste de cor para deixar ele um pouquinho mais quente. E aí em algum momento eu percebi que essa parte mais escura aqui, eu não estava gostando disso. Isso aqui é natural, né? Porque a nuvem, ela tá bloqueando a luz do sol, tá fazendo um facho de luz aqui e aqui fica um pouco mais escuro, né? E é ok isso acontecer na vida real, mas eu tava achando feio, eu não queria essa informação aqui, então eu fiz uma máscara como essa, puxei uma curva, comecei a clarear, depois eu acertei a cor e aí ficou certinho, ninguém consegue perceber a diferença. Depois eu fiz um pequeno clonezinho aqui no meio para dar uma melhorada. Basicamente o que eu fiz foi pegar um brush, pinçar uma cor daqui e com uma opacidade bem baixinha eu fui pintando. Depois eu puxei uma vinheta de baixo para cima para deixar essa parte aqui de cima do céu um pouco mais escura. Mais uma vez eu estou tentando atrair a atenção para cá para o meio. E depois eu fiz um pequeno ajuste de cor e vinculei nessa layer aqui que tem a máscara da vinheta que eu acabei de puxar. Só para deixar essa sombra um pouco mais fria. E aí pessoal, que vem a parte em que vocês realmente estão interessados. Como eu coloquei esses sóis aqui. E basicamente tem dois truques por detrás disso. Um é bastante simples e o outro é um pouquinho mais chato de conseguir fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu desligar todos os layers e vamos começar com o sol principal. Como é que funciona isso daqui? Primeiro de tudo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou duplicar esse layer aqui para cima. Vou mostrar para vocês. Esse daqui era o meu sol principal. Tá? Isso aqui é um sol de verdade de uma fotografia. Eu achei que ele tinha uma cor interessante e eu queria aproveitar ele aqui. Então, o raciocínio, em primeiro lugar, é você achar um asset bom. Uma vez que você encontrou um asset legal, você posiciona aqui onde você quer. E aí que começam as gambiarras para você poder mascarar ele. Primeira coisa que eu fiz foi alterar o blending mode desse sol. Tá vendo? Ó, ele está em screen. Antes ele estava em normal, aí eu joguei ele em screen, a parte escura começa sumir e aí eu faço um pequeno ajuste nas cores e nos valores para deixar ele um pouquinho mais intenso
e depois eu começo a mascarar. E foi uma máscara bem simples, eu fui pegando um brush, fui pintando aqui, puxando uns degradês, mais ou menos assim, ó. Imagina que você aperta o G, vem aqui no Gradient Tool, bota a cor preta aqui e começa aí mascarando. Você pode fazer isso com brush também. Enfim, essa daqui era a minha máscara original, ok? Depois que eu resolvi essa parte, eu peguei esses dois layers, coloquei eles dentro de uma pasta e nessa pasta eu fiz uma outra máscara. E aí é que começa o processo que eu falei que é um pouquinho mais chato. Porque aí você vai criar uma máscara na mão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cruzes, Brito, que coisa horrorosa. Que é isso aqui? Então, eu vou pegar uma referência aqui para mostrar para vocês o que eu tava intentando fazer, ó. Essa daqui é uma cena do Force Awakens. O que é isso daqui? Se não uma bola amarelada, né, um pouco achatada, que, digamos, alguém poderia ter pego, por exemplo, o laço tool e ter feito toscamente, né? Ter feito umas máscaras assim, né? Ter feito uns contornos como esse e depois ter com um brushzinho de fumaça começar a comer aqui nas pontas, ó. Você pega um brushzinho como esse de fumaça e começa a dar umas mascaradas assim para quebrar, para dar esse aspecto de nuvem, tá? Tô fazendo aqui de uma maneira bem tosca para vocês entenderem o princípio. Então, o que eu fiz foi justamente isso. Eu comecei, tá vendo, ó? Eu puxei umas seleções assim, toscas, aí fui jogando, né? Motion Blur, fui jogando Gaussian Blur. Posso até ter puxado de repente um gradiente, né? Muito provavelmente usei aqui o gradiente radial para fazer algo do tipo. Depois eu fui pegando um brushzinho de fumaça. Se você tiver uma tablet, isso te ajuda muito nesse momento. E aí fui pintando. E aí o resultado final fica desse jeito aqui. Começa a ficar lá, né? Esse é o processo mais chato, porque você vai ter que mascarar na mão. Se você encontrar de repente um alfa, né, de uma nuvem que você acha que pode usar como máscara, você vai lá e aplica ele aqui na sua máscara depois, pode funcionar também. No meu caso aqui eu fui fazendo na mão mesmo. Aí depois eu coloquei um outro sol embaixo para forçar um pouco desse efeito aqui no centro, que na verdade são esses dois layers duplicados para baixo. Ele tá com um tamanhozinho menor, e aí eu joguei eles aqui embaixo e dei uma mascarada de leve, só para poder dar um efeito mais nessa bordinha aqui. É a mesma coisa, ó. Peguei essa pastinha aqui do sol maior, joguei para baixo, renomeei, mascarei ali, diminui o tamanho do sol e bola para frente. Depois eu coloquei essas duas pastinhas dentro de uma outra e aí eu mascarei essa pastinha também mais uma vez com um brushzinho de fumaça, tá? E aí até então o nosso efeito tá dessa maneira aqui, ó. Tá indo, tá caminhando, não tá perfeito, mas vai chegar lá. Depois eu peguei o meu sol original, joguei ele aqui por cima de tudo, sem mascarar nada, coloquei ele em Color Dodge, e aí eu baixei o fio dele para 11%, e aí eu dei uma pequena mascaradinha, ó. Primeiro eu puxei uma seleção radial para fazer essa seleção circular, depois fui lá com o meu brushzinho de nuvem e fui pintando. Com esse efeito mascarado em Color Dodge, ele já começa a dar essa queimada aqui nas bordas do sol. Começa a preencher um pouquinho mais dessas máscaras que estão um pouco mais transparentes. Aí você vê que já fica uma coisa mais interessante, ó. Assim estava mascarado, mas estava, né, apagado. Agora já começou a tomar mais uma cara de sol. E a ideia é essa, você vai construindo o efeito aos pouquinhos. Depois, pessoal, eu comecei a puxar algumas seleções radiais, carreguei um Solid Color, botei ele também em Linear Dodge e abaixei o fio para 11%. E agora você começa a fazer como se fosse os glows do sol, né? Essa invasão de luz amarelada que fica por cima de tudo. E ele vai ficando dessa maneira aqui, ó. Sem e com. E aqui tem as máscaras, que nada mais são do que máscaras de degradê, né? Gradiente, radial. Às vezes eu faço com esse linear aqui, puxo, depois vou apagando. E aí o raciocínio é justamente criar essa aura mais avermelhada e mais intensa em torno do sol. Depois, pessoal, eu carreguei um Selective Color
E o que eu fiz? Eu vim aqui na parte dos whites, né, dos brancos, e eu comecei a colocar um pouquinho de informação nos brancos, só para ele não furar, né? Quando você vai fazer uma imagem e fica uma parte da sua imagem fica, digamos, 100% branco, né? Isso é 255 em cada um dos canais, a gente diz que furou a sua imagem. Se isso aqui fosse impresso, aqui nessa parte aqui do sol não vai registrar tinta, né? Vai ficar só o papel branco. Então a gente diz que furou a imagem. Para isso não acontecer, uma boa técnica de retoque de imagem é justamente você vir no Selective Color ou de repente com uma curva, né? Enfim, eu usei o Selective Color porque é mais fácil nesse momento, e colocar um pouquinho de cor aqui nos whites. Ele fica um pouquinho abafado, mas eu garanto que no final ninguém vai notar muito da diferença, tá? Então essa aqui foi a parte mais chata, foi o sol principal e você tem que mascarar na mão, não tem muito jeito. De repente, eu poderia ter até pego, né, por exemplo, vindo aqui nos canais, selecionado o canal de maior contraste e ter feito uma máscara de luminosidade para aplicar justamente nessa pasta do sol principal, e aí eu estaria pegando a informação dessas nuvens aqui, mas eu senti que isso não ia funcionar muito bem, então eu resolvi mascarar na mão, que eu tinha até uma liberdade artística um pouco maior nesse caso, né? Depois era a hora de eu acrescentar os outros sóis menores, e o primeiro que eu fiz foi justamente esse aqui de baixo, ó. Como que eu fiz isso daqui? Eu vou duplicar ele aqui para cima, vou tirar a máscara dele. Esse daqui era o meu sol original. Tá? Vou chegar até mais perto aqui, ó. Isso aqui é literalmente uma fotografia, não parece, mas eu encontrei essa foto aqui, achei ela interessante, posicionei aqui, e aí, que foi que eu fiz? Primeira coisa, mudei o blend mode disso daqui, coloquei ele em linear dodge. Então vamos fazer nesse layer aqui de cima, coloquei em linear dodge, já sumiu a parte preta. Muito bom. Depois eu tava querendo jogar um pequeno blurzinho nele, porque, tá vendo? Ó, ele tá com umas áreas, ele tá com umas arestas muito duras. Então fui lá, joguei um Gaussian Blur, e nesse caso aqui ele tá esfumaçado demais, porque eu vou combinar esse sol aqui com o outro que eu já vou jogar por cima deles. Mas eu quero que vocês entendam esse raciocínio por enquanto, tá? Joguei um Gaussian Blur unicamente para quebrar um pouco essa dureza de arestas aqui. Depois o que eu fiz foi clicar duas vezes nesse layer aqui, vai abrir essa janelinha, e eu usei o Blend If. E aí se você vier aqui embaixo, clicar com o botão do mouse e for começar a puxar, ó, tá vendo? Ó, ele vai começar a criar uma máscara para você. Isso aqui funciona da seguinte maneira, essa parte de cima que está escrito This Layer, afeta esse layer aqui. Então ele vai fazer uma máscara baseado nas sombras ou nas luzes da informação que está contida nesse layer, no caso, o sol. Nessa opção de baixo é o Underline Layer, e ele vai trabalhar com as informações de sombra ou de luz do layer de baixo, que no caso aqui é justamente o meu céu. Então, se eu começar a puxar aqui de baixo, ele cria uma máscara automática da nuvem para mim, que é justamente a informação de sombra. Cheguei nesse ponto aqui, tá um pouquinho arrancado, aí o que eu faço? Seguro o Alt, clico aqui numa das abinhas e começo a puxar, ó. E aí ele vai fazendo essa transição para mim. Eu escolho a transição que eu quero e voilá! Eu tenho uma máscara fácil dessa nuvem aqui, e agora é como se o meu sol estivesse por detrás dela. Na verdade não está, mas graças ao Blend If eu fiz ficar. E aí depois eu carreguei uma máscara e apaguei essa parte aqui de baixo, ó. Uma máscara muito simples, você pode pegar um brush ou no caso um degradê, que foi o que eu fiz. Então vou voltar aqui ao meu layer original, vou até clicar para vocês verem, ó, tá vendo? Meu Blend If ficou dessa maneira aqui. Depois eu carreguei um layer de ajuste e vinculei ele nesse sol aqui, para deixar ele um pouquinho mais alaranjado e um pouquinho mais, digamos, mesclado, né, com as cores aqui do céu. Isso aqui, galera, não tem uma técnica muito certa não, tá? É questão de teste. Vou fazer aqui para vocês, ó. O que você fizer aqui vai variar de acordo com o Blend Mode que você selecionou no teu layer de baixo. Então, o meu sol está em Linear Dodge. Carreguei uma curva, vinculei nesse layer do sol. Se eu começar a puxar os valores para baixo, ó, vocês estão vendo que ele vai ficando menos intenso. Se eu mexer de repente nas cores, que eu acho que foi o que eu fiz, tá vendo? Ó, ele pode dar uma alterada também. E aí é questão de teste. Vocês vão ter que mexer aí
Caso alguém tente fazer alguma coisa parecida, vocês vão ter que fazer para ver como é que vai funcionar. No meu caso, eu cheguei nesse resultado aqui. Depois que isso estava feito, eu fui atrás de um outro sol e eu encontrei esse aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá mais ou menos mascarado. Essa faz parte também do truque mais fácil que eu falei para vocês, né? Às vezes você encontra sóis como esse aqui, que eles já estão parcialmente mascarados. E se você for encaixar ele, dependendo de como for o seu céu, ele já funciona ali perfeitamente. Os dois já se encaixam muito bem. Então eu posicionei ele aqui, mudei o Blend Mode dele para Screen, abaixei a opacidade e o fio. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Antes estava assim, depois ficou desse jeito, né? Ficou um pouquinho menos intenso. Eu carreguei uma máscara aqui no topo para apagar uma parte aqui de cima desse layer. E depois, mais uma vez, eu vinculei um layer de ajuste nele para acertar os valores, ó. E aí, como esse layer está em screen, se eu deixar esse layer mais escuro, as informações de preto vão sumindo no screen. Tá vendo? Ó? Antes estava aparecendo aqui. Se eu carregar uma curva como essa e vincular, some e aí fica uma máscara perfeita, ó. E aí, combinado com o de baixo que eu já tinha feito, fica essa aura um pouco mais avermelhadinha, né? E fica mais interessante. Então você não precisa ficar satisfeito com apenas um sol, você vai construindo, né? De repente você ilustra alguma coisa aqui, puxa um brilhinho na mão, mistura várias fotografias, é uma questão de teste. Eu fiquei testando várias horas isso aqui, tá? Eu tô mostrando para vocês o meu processo de uma maneira linear, mas nunca é assim. Tem sempre uma questão de teste, uma questão de troca de asset. Não ficou tão bom, vai lá, pesquisa por outro. E aqui eu já tô mostrando para vocês como ficou o final. Depois era hora de acrescentar o nosso terceiro sol, né? E as técnicas são bem parecidas, pessoal. Mais uma vez, fui lá, arranjei um sol que eu achei interessante, recortei, posicionei ele em cena, mudei o Blend Mode dele para Color Dodge, comecei a mexer no fio e na opacidade, o resultado foi esse daqui. Depois eu mascarei ele, a máscara, ó, é uma seleção radial bem molezinha de fazer. Depois eu usei o Blend If, puxei aqui, tá vendo? Ó, antes, depois, e aí ele já faz essa máscara automática dessa informação de nuvem aqui para mim. Depois vinculei alguns layers de ajuste para mexer justamente nos valores e no contraste do sol. Botei um Hue Saturation, fui na parte dos Reds e abaixei um pouquinho o Lightness para deixar as informações de vermelho mais escuras. Depois carreguei uma curva, deixei tudo um pouco mais escuro, puxei um pouco mais de vermelho nesse sol. Por último, peguei todos esses 3 layers aqui, coloquei eles numa pasta e fiz uma máscara como essa daqui, ó. E aí ajuda a mascarar um pouquinho mais nessa parte aqui da nuvem. Depois era hora de eu começar a fazer alguns pequenos ajustes globais por cima de tudo, né? Fiz uma máscara como essa daqui, puxei uma curva e deixei essa parte aqui do céu um pouquinho mais quente. Depois eu estava achando que estava tudo um pouco saturado demais, puxei um degradê como esse daqui e tirei um pouquinho da saturação dos amarelos. E aí eu achei que podia trabalhar mais um pouquinho nesse terceiro sol, então eu fui lá, criei na mão uma seleção como essa daqui, ó, achatada, depois joguei um Gaussian Blur nela. Depois, para fazer essas quebras, eu fiz usando um filtro. Eu vim aqui em cima em Filter, Filter Gallery, e aí eu usei um Glass. Você vem aqui na parte de Distort, seleciona a opção Glass e começa a mudar aqui, ó, os parâmetros de distorção, de smoothness. Depois você dá OK e você vai ter um resultado parecido com esse daqui. E depois, por último, para fazer essa aura maior, vim aqui na ferramenta de degradê, selecionei o degradê radial, puxei e ficou mais ou menos dessa maneira aqui. E aí vocês vão acertando aí. E aí, para essa máscara, eu carreguei um Solid Color com a cor vermelha. Coloquei em Linear Dodge, vou até duplicar o layer aqui e mostrar o original para vocês. Antes ele era assim, depois eu joguei em Linear Dodge. E aí comecei a baixar o fio, né, e a opacidade. No caso aqui eu deixei em 83 de opacidade e 18 de fio. E depois eu usei o Blend If, que aí ele justamente começa a dar essa mascarada da nuvem também. E aí o efeito final fica essa coisa aqui bem sutil, ó. Vou mostrar para vocês o antes e o depois. Isso tudo só com Blend If,
um degradês que eu puxei na mão e abaixar o fio e a opacidade. Fica dessa maneira aqui. Depois eu carreguei um Solid Color amarelo, vinculei nesse layer aqui, com esse solzinho vermelho que eu puxei, para deixar ele um pouquinho mais amarelado. Ó, e fiz uma máscara tosca aqui só para fazer uma espécie de um degradê de cima para baixo, mais ou menos assim. E aí carreguei essa layer amarela e ficou dessa maneira aqui, só para eu dar um kickzinho nesse sol, ele ficar um pouquinho mais intenso e um pouquinho mais amarelado. Então, pessoal, foi isso daí, ó, antes e depois. Algumas técnicas bem simples de executar, né? E outras um pouquinho mais chatinhas, que é justamente você ter que mascarar na mão, ter que pintar, né? Aí é questão de prática mesmo. Você vai fazendo e vai se acertando aí. Nenhum mistério. Agora, a escolha dos assets importa muito, tá? De repente, você consegue encontrar um asset que já seja um pouco mais parecido com esse sol aqui. Ele já esteja mascarado. Então, por exemplo, se eu pegasse esse sol, pusesse ele em screen, viesse aqui, carregasse uma curva e abaixasse o valor, ó, tá vendo que ele já funciona um pouco mais? Tá vendo que ele já está mascarado? Poderia funcionar também, né? Aí você vai achando aqui, diminui ele, por exemplo, né? E vai achando uma posição para ele ficar. Depois você vai e mascara com os degradês mesmo. E aí pode ser, né? Pode ser um caminho. Tudo é questão de experimentação, tá? As técnicas são simples, mas demoram um pouquinho para você encaixar tudo no seu devido lugar e também para você mascarar de uma maneira um pouco mais artística, né? Um pouco mais ilustrada. Pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aí o seu like, me acompanhem nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!